Começou como professora de língua portuguesa e desse lugar de ensino descobriu seu chamado de Deus para destravar vozes e conduzir pessoas à comunicação com propósito. Uma mulher que se preparou em silêncio e no tempo certo falou com sabedoria e salvou uma geração. Obediência, porque o Senhor foi fechando várias portas para mim e eu ali desesperada achando que eu estava fazendo coisas erradas, depois eu entendi, não está errado, é porque não é mais para mim. É aquela coisa de como é, Deus não escolhe os capacitados. Não. Ele capacita no caminho. Exatamente, os escolhidos. E eu disse pra minha mãe, eu não quero mais essa igreja, porque eu não conseguia sentir amor. Eu só sentia medo de Jesus Cristo, só medo, eu não sentia amor. Eu me posicionei, esse posicionamento, houve uma perda assim, de uns 60 mil seguidores que foram embora. A estratégia humana, ela é necessária? Ela é. Mas primeiro consultar o Senhor, porque a estratégia dele é infalível. Porque ele sabe muito mais do que nós. Não tinha nada, mas eu chorei, eu sentei no chão e eu chorei. E eu ficava com Deus, por quê? Por que isso? Que humilhação que é essa? Romper a bolha vai te exigir esforços que às vezes você não estava no momento de fazer. Mas se você parar para observar, se você vir todos os homens na Bíblia que romperam, eles tiveram seu momento. Eu nasci, ele estava com 28 anos de idade, ele não sabia o que é ter um filho, o que é dar amor, o que é receber amor, nem isso ele sabia. Se você soubesse que não existe inferno e nem o juízo final, você ainda assim se dedicaria a Deus? Nunca ninguém da minha família tinha feito uma faculdade, nem de um lado, nem do outro, nem parte de pai, nem parte de mãe. Eu fui a primeira mulher da família a fazer um ensino médio. Aí eu estava acima do peso, meus dentes eram muito tortos, o cabelo era cabelo duro. Que há pessoas que nós vamos trabalhar com elas e está tudo bem, eu aceito esse desafio e sinto que é. Mas há pessoas que não, que só querem aprender para fazer o mal. Eu falava palavrão e falava assim, eu falo palavrão, mas eu sou de Deus, tá? Jesus amado. Olha quão sério. Não há palavra que se sustente diante de um comportamento. Porque o que vai realmente convencer as pessoas, Jéssica, da Flávia, mentora de oratório, uma vida transformada por Deus. Pegar a foto da Flávia lá na infância, aquela coisa, aquela menina que morria de vergonha de tudo, e trazer a Flávia para hoje, é a graça de Deus. Quando eu entrego o dízimo na igreja, eu não estou preocupada se o pastor vai comprar carro novo, vai mandar para a filha dele na Disney ou se ele vai fazer as obras do Senhor que ele deve fazer, tá? Eu não sou juíza, eu faço a minha parte. Aquela coisa da mulher em Provérbios, né? A mulher que edifica o seu lar, edifica a sua casa. E agora eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é mentora de comunicação e oratória, especialista em presença e expressão e tem ajudado homens e mulheres a encontrar sua verdadeira voz. Aquela que vem do Espírito Santo, não apenas das cordas vocais. Começou como professora de língua portuguesa e desse lugar de ensino descobriu seu chamado de Deus para destravar vozes e conduzir pessoas à comunicação com propósito. Casada com Hernani, mãe do Miguel e da bela Beatriz, Flávia viveu um grande livramento em família por esses dias. Um testemunho que marcou sua jornada de fé e obediência. Recentemente ela se mudou para Alphaville, na obediência do Senhor, ouvindo a direção dele e assumindo um novo tempo ao lado do Henrique Toledo e Pablo Marçal, onde está nas redes sociais dela. Ela carrega o espírito de Esther. Vários profetas, eu estava lá para confirmar, revelou para ela. Uma mulher que se preparou em silêncio e no tempo certo falou com sabedoria e salvou uma geração. É uma honra receber no cofre hoje ela, Flávia Lucas! Uhul! Bem-vinda, minha amada! Muito obrigada, querida. Que delícia escutar tudo isso. Que prazer enorme estar de volta aqui no cofre. Sempre muito prazeroso. A amiga já veio numa célula, a amiga já ficou hospedada, a amiga já veio no encontro de mulheres e agora como moradora de Alphaville. Que glória orgulho! A Deus, glória a Deus. Amiga, eu já quero contar que eu lembro na sua hospedagem aqui esse ano, você falou... Deus falou pra mim que eu vou morar em Alphaville, minha irmã. E pela lógica não tem nexo nenhum, ainda não tem. Mas o que a obediência nos faz, né, meu amor? Fale para o povo que está em casa. Tem de ser. Quando Deus falou comigo, e Deus falou muito comigo ao longo desse ano, eu sei que Ele falou
também com você sobre mim, mas Deus tem mandado muitos, vamos dizer, muito da minha jornada, muito do que Ele quer para mim. E quando eu estive aqui em Alphaville a primeira vez, que foi em maio, quando eu te conheci, eu já cheguei e senti que eu já conhecia esse lugar. Uau. Que ele já fazia parte da minha vida. Assim como eu te contei depois, que assim que eu cheguei ao cofre, o cofre era uma confirmação de... Há 2 anos, 2 colegas me falaram assim, Flávia, eu te vi chegando, eu sonhei isso no mesmo dia. Eu sonhei que você estava numa casa, era uma casa grande, muito bonita, e ela tinha assim uns peixinhos no chão logo na entrada. E assim que eu cheguei no cofre, que eu bati o olho, eu fiquei, gente, mas por quê? Eu me senti muito em casa. Amém. Eu senti um ambiente extremamente acolhedor aqui, aquela noite que passamos, que eu pude realmente ser a Flávia, não a mentora de oratória, não a Flávia, Lucas, nada disso. A Flávia, naturalmente, que é isso que nós somos aqui dentro. Exato. Nós, na nossa essência, não é o empresário, não é mentora, somos nós. E quando nós sentamos e nós começamos a conversar, aquilo veio muito forte. Eu me lembro de ter chorado, ter compartilhado com vocês um grupo tão harmônico que estava ali, sim, que eu compartilhei questões muito, muito, muito pessoais, e Deus havia me falado, Flávia, você vai se mudar em 1 ano, prepare-se, em 1 ano você vai se mudar. Isso foi em fevereiro. E eu falei, meu Deus, mas eu vou para onde? Eu não quero ir para lugar algum, porque na minha cabeça, Belo Horizonte, até o final da vida, estava tudo certo. Já tinha vindo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, ido, né, do Rio para Belo Horizonte, lá eu findaria a minha vida. Mas os planos de Deus são sempre muito maiores do que o nosso. É assim que o profeta Isaías fala, e foi isso que aconteceu. Deus me falou, prepare-se, porque em 1 ano, aí a Flávia Lucas aqui fez as contas e falou, ok, 1 ano até fevereiro de 2026, vou me organizar, vou colocar na planilha, vai estar tudo certinho. Vou vender várias mentorias. Várias mentorias vendidas, vai caber tudo bonitinho. Ok, eu vou tranquila. Mas em agosto, um outro profeta falou comigo, olha, o Espírito Santo está falando comigo aqui agora, vai ser antes do que você imagina. Aí eu já comecei a chorar, que eu falei, Senhor, misericórdia, não vai caber na planilha, eu vou ter de ir do mesmo jeito. E eis-me aqui, para a honra e glória do Senhor, estou aqui com a minha família, muito feliz por esse passo, que é um passo de fé, de obediência, amiga, ao Senhor. Obediência, porque o Senhor foi fechando várias portas para mim, e eu ali desesperada, achando que eu estava fazendo coisas erradas. Depois eu entendi, não está errado, é porque não é mais para mim. E Ele nos conhece como filha, e Ele fala, se eu não fechar, ela ainda vai ser teimosa, pelo menos para mim é isso. Exatamente isso. Enquanto você falava de entregar tudo, de entregar nas mãos do Senhor, e é exatamente isso. Você tem uma história, Jéssica, que eu já escutei, o seu público deve conhecer uma parte aqui, outra parte ali, mas é uma história em que nós tivemos de nos reinventar para superar o nosso ambiente. A nossa família, a nossa história, as maldições familiares. Exato. Que nós não sabíamos que existia, porque a minha revelação, eu nasci na igreja evangélica, mas com 13 anos de idade eu falei, não gosto, era muito pentecostal, não podia nada, não podia usar um batom, não podia cortar um cabelo, era bem conservadora, muito religiosa. E eu disse para minha mãe, eu não quero mais essa igreja, porque eu não conseguia sentir amor. Eu só sentia medo de Jesus Cristo, só medo, eu não sentia amor. E eu me afastei durante muito tempo. Eu ia para a igreja como visitante, aí aquele olhar assim de, olha, ele está fazendo errado, ela está fazendo, julgando todo mundo, preocupada com todo mundo, menos com Deus, sabe? Preocupadíssima em julgar todo mundo. Mas este ano, fevereiro deste ano, 2025, Deus me resgatou, foi lá, me deu uma voadora, eu falo que foi uma voadora pentecostal. Amém! Foi uma voadora pentecostal, não tive pra onde correr, mandou um profeta que eu não conhecia. Aqui em Alphaville ele é muito conhecido, que é o André Vitor, irmão do Samuel Wagner, nosso pastor da Lagoinha, gêmeo. Ele trouxe a palavra do Senhor e na hora eu senti, Jéssica, quando ele pegou na minha mão, ele começou a trazer, mas eu chorei tanto, eu tremia, minhas pernas. É tão lindo quando esses encontros acontecem. Maravilhoso. E eu vou te falar, Deus é tão maravilhoso em tudo que Ele faz, porque Ele me fez estar com meu irmão nesse momento. Porque se eu estivesse sozinha, era capaz de eu ainda duvidar.
ficar pensando, Ele é será? sábio. Deus é muito sábio. E mandou meu irmão junto comigo, que é um homem muito sábio, para explicar assim, Flávia, não é sobre a sua capacidade, não é sobre você, é sobre ele. O que ele quer fazer em É você. o que ele quer fazer em você. Eu falei, mas não dá. Olha a minha realidade, olha quem eu sou, eu não comporto tudo isso. Ele falou, não esquenta a cabeça, não. Ele vai preparar. Ele vai preparar. É aquela coisa de como Deus não escolhe os capacitados. Não. Ele capacita Cita no caminho. exatamente Quem os ele escolhidos. E aí ele trouxe muitas palavras, muitos profetas na Bíblia, e eu fui aceitando e me abrindo cada vez mais, sabe, Jéssica? Então, assim, eu voltei para os braços do Senhor, me entreguei mesmo, não foi aquela coisa de só aparecer nas redes sociais, eu me posicionei. Esse posicionamento, houve uma perda, assim, de uns 60 mil seguidores que foram embora. Quando eu me batizei nas águas, quando eu falei, olha, agora eu sou ótimo, cristã. né? Porque Tá excelente. não era o público que você precisava. Pode ir, exatamente. Que fiquem os qualificados, os que fiquem realmente aqueles que entendam o seu propósito. claro, né? e princípios e valores Isso, e tudo mais. perfeito. Porque eu sempre falei muito da família. Graças a Deus eu tenho um casamento muito harmônico. Ele é um Hernani é um príncipe. homem abençoado demais. Abençoado. O Senhor preparou para mim, porque eu cheguei a uma fase da vida, assim como você, que achei que eu não fosse me casar. Que isso não era para mim, que casamento era a falência do ser humano, não queria ter filhos, porque eu achava que para que trazer crianças no mundo para sofrer? Essa era a minha ideia. Era o meu discurso. Pois é. E aí o Senhor foi me mudando, pouco a pouco. Trouxe o Hernani, do Hernani veio, nossa, e se eu tiver filhos? E aí eu tive filhos. E as coisas foram acontecendo. Hoje eu olho para a minha história e eu vejo o mover de Deus o tempo todo. O tempo todo. O quanto ele tem sido maravilhoso na minha vida, o quanto ele tem cuidado de mim. Mas antes eu falava o quê, Jéssica? Tudo eu, né? Tudo eu. Tudo eu sou forte, Eu sou forte, capaz, eu sou autossuficiente. Eu dou conta. E não, é Deus. É Deus, com Totalmente certeza. ele. É quando a gente entende, você que está em casa tem que entender. Não é você ter ele. É ele em você. Quando você fica despido inteiro. Não estou falando da roupa, não. Estou falando de rasgar as vestes internas, as vestes de fora. E você entende que é ele na sua vida. Você fala, eis-me aqui, faz o que você quiser de mim. É fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Porque aí a hora que você abre mão, que você fala, não é mais sobre você, é sobre, pai, tô aqui. É literalmente, profeta. Tudo que você vê na Bíblia, que você lê, é o que a gente está fazendo. Sim. E eu falo com propriedade, porque eu sei dessa mulher. Deus já me mostrou sobre essa mulher. E eu também sou assim. E foi muitas coisas me moveram. Eu idolatrava muitas coisas. Eu idolatrava a vaidade, eu idolatrava os homens no sentido de grandes players. Eu falava, nossa, gente, ninguém acontece se ele não quiser. Exatamente. E mesmo se acontece ainda, e não for com a permissão de Deus, a pessoa pode perdurar um tempo, mas ela não... Aliás, ela fica por um tempo e, perdão, ela não perdura. Sim. Né? Quem só vai pela estratégia humana esquece do Senhor, a estratégia humana, ela é necessária? Ela é. Mas primeiro consultar o Senhor. Sempre. Senhor, quem eu vou aqui na estratégia humana? Quem o Senhor me manda? Porque a estratégia dele é infalível. Porque ele sabe muito mais do que nós. A gente só está vendo aqui, ó. Eu só estou vendo eu e a Flávia. Ele já está vendo o invisível, o que está acontecendo na casa dela, o que está acontecendo na minha casa, o meu marido na estrada. Ele vê, ele trabalha o invisível. E a gente só vê aquilo que está ali na nossa frente, né? Sim. Então, não subestime Deus de jeito nenhum. E aí, amiga, antes de fazer umas perguntas, que eu tenho muita coisa para te ouvir, existem 2 frases que eu quero colocar aqui. Primeiro, uma que veio queimando no meu coração, e eu falo para o empresário. Se hoje Deus batesse a sua porta e falasse, eu vim ficar o mesmo tempo que você se dedica a mim, quanto tempo ele ficaria apenas na sua vida? Uau. Imagine se ele te abandonasse da mesma forma como muitas coisas você põe prioridade antes dele. E se ele fizesse igual? Lascou, né? Pois é. E a segunda é, se você soubesse que não existe inferno e nem o juízo final, você ainda assim se dedicaria a Deus? É bom as pessoas pensarem bastante nisso, né? Porque eu tenho ouvido muito... De fevereiro para cá, eu aprendi muito, assim. Às vezes eu falo, gente, como que eu sei disso? Eu nem sei como que eu sei, mas eu já sei. É muito rápido. Nossa, maravilhoso. Eu passei a ser leitora da Bíblia, inclusive, muito obrigada pela Bíblia maravilhosa. Jéssica, fantástica. Quando eu vim aqui no Encontro de Mulheres, você nos presenteou com a Bíblia. E é bom que ela é fininha, levinha, então...
podemos Leva carregar pra lá e pra cá, maravilhosa. Perfeito. Então, assim, realmente tem de ser dedicação. Hoje eu entendo a minha vida com Deus, assim, é difícil, tá? Porque quando eu falo, Senhor, estou aqui, use-me. Jesus, é como você disse, nós só enxergamos aqui, olha, o que está aqui ao nosso redor. Nós não temos a capacidade de enxergar o que Deus está fazendo. E às vezes bate o desespero e tal, a gente não entende o porquê, mas Deus, ele sempre faz para o nosso bem, não para o mal. Por outro lado, nós temos de ter nosso tempo de dedicação, nosso tempo de oração, nosso tempo de jejum. A Jéssica me convidou para 24 horas de jejum. Jesus amado, eu nunca tinha feito. Desde Você fez fevereiro, absoluto, sem água também? eu fiz com água, não aguentei ficar sem Tá. água, porque eu estou numa sinusite Sim. e aí eu não conseguiria. Mas foi difícil, tá? Foi difícil porque aí, Jesus, parece que a gente vai começando a entender as guerras espirituais, a gente fica mais sensível. Houve momentos que eu tive de deitar, assim, e ficar realmente numa meditação. E é esse momento que ele te chama. Hoje por volta, né, à tardezinha, eu cheguei em casa, aí eu deitei no sofá, meu esposo perguntou, tá tudo bem? Eu falei, está, eu só preciso ordenar as coisas, porque estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Mas tem de se dedicar. É o jejum, é a oração, é a leitura, é a meditação, é escutar nossos louvores que nos fortalecem. Sim, hoje no meu carro não roda outro tipo de música, é só louvor. A minha filha de 6 anos de idade, ela fala, mamãe, põe música de Deus. Gente, Flávia, quando a gente imaginaria... Eu fui muito do mundo mundano. E a gente não tem certo ou errado, tá? É que a gente está fazendo um convite para vocês, porque é tão gostoso essa mudança, é tão transbordo, Sim. é tão... preenche um vazio que você não consegue explicar quando você não tem, né? Exatamente. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter... tá cheio, rodeado de gente, mas o vazio tá lá e você não entende por quê. Verdade. E quando você tem o conhecimento e quando você tem esse encontro com ele, é tão lindo. E eu amo a sua vida, porque eu vejo que a gente está muito parecida na mesma página. Sim. Porque para mim foi em maio desse ano, né? Fevereiro ele fez o chamado e começou todo o mover. Então a gente está na mesma página. É verdade, é verdade. Que legal, Jéssica. Eu não sabia que foi este ano. Foi esse que ano maravilhoso. meu encontro com ele também. Glória a Deus. Por isso que eu entendo. Quando você fala foi fevereiro, eu aprendi tanto, eu passo 4, 5 horas em oração. Olha Então, só. eu não tinha ideia das passagens da Bíblia, quanto hoje eu posso falar algumas. Eu sei que tem muito Sim. caminho ainda pela frente, mas só o fato da gente ter propriedade e falar, eu sei a história de Esther, eu sei a história de Jó, que ninguém fala que Jó reclamava e brigava com Deus quando ele perdeu tudo, todo mundo só Sim. fala a paciência de Jó. Então, assim, você ter o conhecimento e você poder falar, ter a própria interpretação da Bíblia é muito desbravador, é muito... Sim, isso é importante. Eu me lembro de, na infância, enquanto eu estava na igreja, eu frequentei a escola dominical, enfim, eu tinha um conhecimento, não tinha proximidade, intimidade, mas tinha conhecimento. Eu entendia que a oração era para a gente ter aquela formalidade com Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai e tal, e você rebusca na palavra e busca uma oratória que você nem tem para falar com Deus. E nesse caminho todo, quando você lê a história de Jó, por exemplo, gente, as pessoas são humanas, nós sofremos, nós sentimos dor, nós podemos sim chorar ao pé do Senhor e falar, Senhor, meu Pai, Ele é nosso Pai. Por que está acontecendo isso? Por que questionar. Questionar, falar, Senhor, eu não aceito isso, eu não quero viver isso, eu não aguento isso. E depois também você fala, ai, meu Deus, eu fui. Desculpa. Desculpa se foi demais. Esses dias foi muito engraçado, Jéssica, porque a minha mudança saiu de Belo Horizonte numa quinta-feira. Eu saí de casa, meu carro tinha ido para revisão, mas quando o carro saí da garagem, voltei, o carro estava lá, um monte de óleo no chão, eu tive de voltar correndo para revisão. E o carro da mudança chegou para levar a mudança. Eu falei com meu esposo assim, Hernani, as roupas que eu vou ficar aqui ainda, quinta, sexta e sábado. Então, as roupas estão em cima da cama, as minhas e as das crianças. Coloca dentro de uma mala que eu tô indo levar o carro para revisão, ok? Ok. Meu esposo deixou a mudança chegar e catar tudo. Tudo. Homens. Tudo. Homens. E é isso. Dá pra rir, não dá? Dá pra rir. Mas eu passei o dia inteiro. Imagine, Jéssica, eu tava numa casa maravilhosa, no meu canto, as crianças na escola, as crianças me perguntando, mamãe, a gente ama a nossa vida aqui, por que que a gente vai mudar? E eu falando, gente, nós estamos em obediência ao Senhor, acredita, vai ser melhor. Enfim. E quando eu chego 11 horas da noite, que a mala ficou, a mala tava lá.
11 horas da noite, que eu pego a mala na casa da minha mãe e abro a mala pra pegar minha roupa, tomar um banho. Sabe aquele banho pra lavar a alma? Cadê minha roupa? Nossa. Não tinha nada, não tinha nada. Mas eu chorei, eu sentei no chão e eu chorei. E eu ficava com Deus, por quê? Por que isso? Que humilhação que é essa? Eu vou ter que passar 3 dias com a mesma roupa praticamente. Minha mãe, Flávia, compra no shopping, vai não sei onde. Eu falei, mãe, a senhora não tá entendendo, eu não tenho tempo pra ir ao shopping comprar nada. É tudo, né? E aí eu contei pra uma amiga, ela começou a rir, assim como você riu. Eu falei, amiga, não ri, eu chorei. É porque a gente consegue, quem tá de fora, consegue entender tudo que até Deus trabalha nisso, que parece que, por que ele esqueceu? Tá, foi uma distração, foi, mas Deus permite até essa distração. Até isso. E aí, olha, essa distração me fez, na sexta-feira à tarde, parar tudo, ir para casa de uma amiga, que é uma mulher de Deus maravilhosa, Bárbara Caminhas, beijo para ela, mulher fantástica, ir para casa dela, e foi aquele momento assim, Flávia, vem com as crianças, eles vão almoçar aqui, vão ficar tranquilos, eu te empresto uma roupa, não precisa caçar o shopping, eu te empresto uma roupa, mas fica aqui. Eu me senti cuidada, sabe? Aquela coisa que eu estava precisando, acolhida, cuidada, fui para casa dela, uma casa ampla, ótima, meus meninos ficaram brincando, e aí ela trouxe muito a palavra de Deus, e ela falou, Flávia, não tem jeito. Toda vez que você está para romper, vai haver esse momento. Romper a bolha vai te exigir esforços que às vezes você não estava no momento de fazer. Mas se você parar para observar, se você vir todos os homens na Bíblia que romperam, eles tiveram seu momento. Eliseu queimou tudo. Eliseu matou os bois, ofereceu à população para comer a carne, queimou as carroças, por quê? Porque não existia outro caminho, era dali para frente. Abraão, que até então era Abrão, assim, ó, vai embora da tua terra, de perto da parentela. E o meu irmão me trouxe assim, Flávia, você já notou que Deus está fazendo isso com você? Ele está te tirando de perto de mim, pai, da mãe, zona de conforto. Da zona de conforto. Porque sabe que talvez você possa buscar algum acalento ali, não é isso que ele quer? Sim. Ele quer que você se mova. É isso. Ele quer que eu me mova, ele quer que Hernani se mova, ele quer que nós nos movamos. E é aquela coisa que você fala, meu Deus, mas por quê? E é onde vai forjar seu esposo, forja mais ainda o casamento. É o que tá acontecendo comigo com o José. Olha 6 meses só. a gente tá meio que namorando, porque a gente só se vê 2 vezes na semana. Hoje, você acha que eu não queria ele aqui num dia? Pra mim, Sim. todo podcast é um marco de novas pessoas passando por aqui. E ele falou, não, amor, eu preciso tomar conta da JLP, porque eu saí. Então, assim, veio os desafios, imagina. Sim. O luto que ele vive, ele olhando para casa nossa em Piracicaba e não vendo a esposa. Nossa. Os cachorrinhos sofrem, literalmente, Sim. porque eram apegados a mim. Então, não dá para trazer aqui, porque aqui não é nossa casa, né, oficialmente. Sim. Assim. Então, a nossa casa oficial é em Piracicaba. Então, tudo isso eu entendo, e eu cheguei no nível que eu falo assim, senhor, pode fazer o que você quiser, pode quebrar meu marido, pode quebrar eu, pode. Então, quando você chega nesse nível de obediência, que você fala, faz o que for preciso para aquilo que o Senhor tem para nós, e aí meu esposo está tendo esse entendimento agora, depois que ele subiu a montanha, Legendários, e a gente está tendo muita conversa, porque eu estou aprendendo o teu feminino de volta, falar com calma, não ser o homem da relação. Sim. Então, tudo isso Deus chama a gente, tanto a Flávia quanto a Jéssica, para a gente falar com as mulheres de casa e que está tudo bem, que você não precisa carregar a sua casa nas costas. Isso é importante. Que você pode ter um relacionamento saudável. Sem dúvida. Né, amiga? Aquela coisa da mulher em Provérbios, né? A mulher que edifica o seu lar, edifica a sua casa. Isso eu consigo perceber, assim. Hernani, assim como José, aquele homem mais calado, mais na dele, da planilha direitinho. Eu tive a dificuldade inicial no casamento, nós estamos, para a honra e glória do Senhor, há 11 anos casados. Inicialmente foi aquela dificuldade porque eu, Flávia, fui forjada para tomar a frente. Eu tive de muito cedo me virar, porque meu pai, hoje, graças a Deus, nos entendemos, meu pai está com 73 anos, é um homem muito honrado, mas durante a minha infância e adolescência, ele foi muito distante, muito distante. Era um homem que trabalhava, chegava em casa no fim da noite, eu não entendia, brigava muito com a minha mãe, e eu coloquei na minha cabeça assim, nunca vou me casar. Quando eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro, o meu dinheiro era para sustentar também a nossa casa, que meu pai era muito descontrolado financeiramente. Nunca teve dinheiro, começa aí, né? Nunca teve dinheiro. E o pouco que tinha, não sabia. E claro, eu julguei muito meu pai, já pedi perdão por isso, porque meu pai também não soube o que fazer.
Meu pai ficou órfão com 12 anos de idade. Uau. E antes disso, eu sempre falo, meu pai não costuma assistir muita coisa que eu gravo e tudo mais, né? Hoje em dia ele assiste um pouquinho, curte e sai correndo. Mas, e não dá tempo de ele escutar isso. Mas, escutando a história do meu pai, a mãe dele morreu aos 4 anos, quando ele tinha 4 anos de idade. A única lembrança que ele tem dela é: sai de perto daqui. Sai de perto de mim. É a única lembrança que ele tem. Do pai, a lembrança é: o pai deixou os irmãos irem para a escola e ele não foi, porque ele era bom para a roça. Ele era forte para a roça, então ele não foi para a escola, ficou com o pai. Os outros irmãos saíram para lá e para cá. E quando ele conta a história dele, eu montando quebra-cabeça durante muitos anos, meu pai vivia, em condições análogas à escravidão. Ele vivia numa fazenda, numa grande fazenda em Mantena, Minas Gerais. O pai dele era funcionário dessa fazenda, mas eles não recebiam nada. Era em troca de comida, sabe? Ele não parou para fazer as contas, mas ele vivia nessa condição. E quando o pai faleceu aos 12 anos, enxotaram ele de lá. Então foi muito maltratado, muito humilhado, dormia dentro de carro, na casa de um, na casa do outro. Que ele recebeu, ele não podia dar aquilo que ele não conhecia. Exatamente. Então, assim, quando eu nasci, ele estava com 28 anos de idade, ele não sabia o que é ter um filho, o que é dar amor, o que é receber amor, nem isso ele sabia. Então, ele fez o que ele pôde, tá? Graças a Deus, viemos eu e meu irmão. Minha mãe nos blindou porque nos mandou para a escola. Falou, não sei para quê, mas vai para a escola. Não sei por quê, mas tem que tirar nota boa. Tanto que nós dois, na vida, tanto eu quanto meu irmão, passamos uma vida correndo atrás da estrelinha da professora. Fazendo tudo bonitinho, porque a gente tinha de ser estrelinha da professora. E olha que bênção, a mulher que você se formou hoje. Olha isso, graças à minha mãe. Minha mãe abriu mão, durante muito tempo eu critiquei, eu falava, gente, minha mãe podia ter ido trabalhar, né, ajudar nas contas de casa. Mas, na verdade, o grande ministério da minha mãe foi a família. Porque ela acabou formando 2 pessoas, criando 2 pessoas para o Senhor. Minha mãe é uma pessoa, se afastou da igreja, mas muito usada por Deus. E Deus foi muito benevolente em estender a graça que Ele deu à vida dela, estender para nós. Sabe? Porque minha mãe já teve de falar muito não para muita maldição hereditária, de coisas que aconteciam dentro da família que não deveriam acontecer, e ela foi aquele assim, se tocar nela, eu grito para todo mundo, eu falo, eu vou contar. Ela se posicionou. Ela se posicionou. Pela família. E ela, quando teve, tanto a mim quanto ao meu irmão, se posicionou também, assim, eu não sei o que vai ser de vocês, mas eu só sei que vocês vão para a escola, vocês não vão ficar na rua, vocês não vão ser igual a todo mundo. E isso nos posicionou também para sermos o que somos hoje. Agora eu vou te falar uma coisa. Sua mãe já começou rompendo ciclos. Sim, ela já começou. Lindo isso. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu encontrei uma vez no curso uma menina que falou comigo, uma pastora, que ela disse, a semente que sua mãe deixou em você e seu irmão, assim, Deus, ele trouxe para vocês aquilo que ele tinha trazido para a vida dela. Então agora está aparecendo cada vez mais forte. Porque pensa, antes de mim e do meu irmão, nunca ninguém da minha família tinha feito uma faculdade. Uau! Nem de um lado, nem do outro. Nem parte de pai, nem parte de mãe. Eu fui a primeira mulher da família a fazer o ensino médio. Ensino médio. E detalhe, né? Tem tudo a ver também isso, por ser uma mulher negra. Sim, tudo. Porque tive de enfrentar tudo isso. Na infância. Hoje é lindo, cabelo crespo. Você é linda, você é maravilhosa. Obrigada. Você é uma elegância. Eu olho e falo, meu Deus, que mulher empoderada. O Senhor, para a honra e glória do Senhor, a graça do Senhor. Porque na infância... Você sempre teve eu acho você muito polida. Você sempre teve ou você foi polindo ao longo dos anos? Eu fui polindo, acredito, ao longo dos anos. Porque eu passei uma infância muito, muito pobre. Em alguns momentos, assim, quando eu tinha 16, 17 anos, nós chegamos assim, a uma situação de miséria mesmo, sabe? De não ter dia nem o que comer. Porque meu pai trabalha como pintor de automóveis até hoje. E tinha dia que não tinha, e era isso mesmo, e vamos dormir. Mas eu, quando criança, eu me sentia muito excluída, porque meu cabelo não crescia. A minha referência, olha a importância da referência, a minha referência era Xuxa. Nossa. Xuxa, olha isso. Mas sabe por quê? Que eu não assistia televisão, porque na nossa família a televisão era coisa do inferno, mas eu sabia quem era a Xuxa. E a Xuxa, eu não sei se eu inventei isso ou se eu vi mesmo, mas eu me lembro de assim, a Xuxa falar que ela tinha o crescimento capilar ruim, o crescimento do cabelo dela não era bom. Aí eu falei, olha, eu sou igual a Xuxa, meu cabelo também não cresce igualzinho a ela. Se o dela, que é rica, milionária, não cresce e tá tudo bem...
Comigo tá tudo bem. Porque meu pai cortava meu cabelo bem curtinho, bem Joãozinho, porque não tinha como cuidar. Hoje tem uma indústria do cabelo crespo. Na época não existia. E aí fui para adolescência. Na adolescência isso potencializou. Aí eu estava acima do peso. Meus dentes eram muito tortos. O cabelo, que eu, na época, hoje é lindo, cabelo crespo, era cabelo duro. E aí quando eu notei, Jéssica, que eu não tinha a beleza que chegava aos lugares, porque eu não tinha a beleza de, olha, ela chegou. Eu passava invisível. Mas eu tinha a voz. Eu já vejo sua beleza de longe. Amém. Que é Deus em você. É Deus. Mas eu tinha a voz. Aos 12 anos de idade, hoje eu reconheço que era o Espírito Santo, usando a minha professora de geografia, fui apresentar um trabalho, ela falou, nossa, você fala tão bonitinho. Aí sabe essa coisa de crença? Eu instalei um drive aqui falando assim, ó, eu falo bonitinho. Então é isso que vai abrir portas para mim. Que bênção. É falar. E aí o que eu fiz? Eu comecei a me polir nisso, comecei a buscar essa fala que abre portas. Quem quer apresentar? Eu. Quem vem à frente? Eu. Tudo que era exposição, eu estava no meio. E eu vi que as pessoas gostavam de me ouvir. Eu falei, ótimo, se elas gostam de me ouvir, então vou falar cada vez mais. E assim foi. A minha voz foi abrindo ao longo desse caminho que eu tenho, 44 anos hoje, a minha voz foi abrindo possibilidades, portas que eu nunca imaginei foram abertas por essa comunicação. O Instagram, por exemplo. O Instagram, quando eu cheguei ao Instagram, eu tinha 1.500 seguidores, quando eu falei assim, agora eu vou trabalhar no Instagram. Eu vou agora mudar de vida, vou fazer alguma coisa nesse lugar aqui. Eu estava fazendo 40 anos na época. E aí eu comecei a falar, e as pessoas falavam muito assim, eu vim pela sua voz. Eu vim pela forma como você fala. E é gostoso te ouvir. Mas eu não enxergava isso. E aí um sócio meu falou assim, Flávia, você já pensou em lecionar oratório? Eu falei, gente, eu dando aula de oratório, eu dou palestra de oratório, eu dou um curso aqui, outro ali de oratório, mas mentorar oratório não tinha passado pela minha cabeça. Só que aí depois você para e fala assim, gente, engraçado, a vida inteira eu persegui oratória, com 16 anos no Rio de Janeiro, eu fiz um curso de oratória, olha a loucura. Fiz curso e eu fazia curso aqui, curso ali, mas nunca foi assim, vou me voltar para isso. 2023 eu falei, agora eu vou ensinar oratório, vou gravar um curso e pronto, curso gravado. E vou mexer com essa coisa de oratório. E foi muito bom, porque aí eu comecei a ver assim, eu achei que o meu propósito era a comunicação escrita com a língua portuguesa. Enem, redação, concurso e tudo mais. E, de repente, eu vi que meu maior prazer não estava nisso. Estava, na verdade, na outra comunicação, que é a falada. Porque o que o Senhor me posicionou depois, que foi uma das revelações que você teve, né, a possibilidade de estar lá comigo, é assim, é comunicação sim, minha filha, mas não da forma como você acha. É outra. E as pessoas me criticaram muito, assim, ai, mas e aí, não é de Deus ser professora de língua portuguesa? Eu falei, gente, só não é para mim, mas é de Deus. Mas não é o que ele me pediu para fazer. Que assim como você tem um chamado com empresários, a questão espiritual que é tão forte aqui no cofre, a gente sente essa presença, essa energia, esse acolhimento diferente, que é o seu chamado. Isso. O meu chamado está ligado também ao mundo empresarial. Quantas pessoas, quantos empresários que não conseguem se comunicar, não sabem. Gente, a comunicação é tão séria. Vamos pelo nosso casamento, né? Sim. Abrindo uma vulnerabilidade minha e do meu marido. As nossas desavenças é por falta de comunicação. É isso. Pelo medo de ele se comunicar, porque eu já falo tudo. Eu também tenho que melhorar a comunicação, saber a hora de pausar. Não a hora de falar tudo. Sim. Então, assim, tem um menino de 23 anos, que é o Rafa, que todo mundo já conhece, que você está cansado de ouvir. Com 23 anos ele é sábio, ele me ensina muita coisa de casamento. Amém. Sendo que eu estou há 8 anos casada, ele está há 1 ano. Olha como Deus usa as pessoas. Deus usa as pessoas. Então, assim, aí eu falo, opa, peraí, preciso ouvir mais. Por quê? Porque santo de casa não faz milagre. Então, como eu falava demais, eu ouvia de menos. Uhum. E o José ouvia demais. Aliás, peraí. Como eu falava demais, eu ouvia de menos. E o José... ouvia demais e falava de menos. É isso. Obrigada. Obrigada. Então, a comunicação é muito importante. E eu vejo... E eu lembro quando eu a vi, lá no Henrique Toledo, eu vi você levantando assim, eu amei sua postura, o look. Porque a comunicação é um todo, não é só a fala.
É como você se posiciona, Sim. como você entra e sai do ambiente, Sim. como você. Então, quando a Flávia traz isso para os empresários, linka muito com os princípios e valores do cofre, porque tem gente que acha que está sabendo comunicar e a comunicação está péssima e fica um ruído gigante, você culpando o mundo inteiro, menos se enxergando. Exatamente. É isso, Flávia? É isso. E o ruído da comunicação, ele afeta tudo, porque todo mundo pensa assim, eu acho o máximo. Chega para a entrevista da mentoria e eu entrevisto as pessoas mesmo, porque eu tenho de saber, uma comunicação excelente com a pessoa errada pode destruir o planeta. E esse não é o chamado de Deus para mim. Eu não posso dar voz a quem não merece ter voz. Parabéns por esse discernimento. Tenho de ter. Então não é... Eu me lembro de você falando aqui no cofre de pessoas que às vezes querem entrar, acham assim, eu tenho dinheiro, eu quero entrar. Mas não é bem assim, Não. eu quero entrar, eu Aqui tenho é dinheiro. literalmente quem é convidado. E Deus já me disse não para 2 pessoas que queriam, precisando, para pagar aluguel. Aí, ó. Como não, senhor? Exatamente isso. Às vezes você ali falando, nossa, que bom, a venda de uma mentoria é bênção para minha casa. Mas aí você sente no coração assim, não é. Não é. Porque há pessoas que nós vamos trabalhar com elas. E está tudo bem, eu aceito esse desafio e sinto que é. Mas há pessoas que não, que só querem aprender para fazer o mal. Para manipular. E quando Deus me chamou e deixou muito claro o meu propósito, lá em maio, quando ele disse claramente, ele foi confirmando por outros profetas, ele me disse, por meio da sua mentoria, que vai ser bênção para a sua casa, mas por meio da sua mentoria, você vai trazer mais almas para Jesus. Então, hoje, a mentoria Esther, e Esther na Bíblia é posicionamento. Esther é você saber as estratégias certas para poder falar. Por meio da mentoria, nós vamos trabalhar a família, a comunicação da família, na verdade não é a primeira, que a comunicação inicial é com Deus. Isso. É a primeira de todas. Eu dei uma mentoria semana passada falando sobre isso. A comunicação inicial é com Deus. Como silenciar a carne para ter intimidade com ele. Exatamente. Como você se conecta com Deus, qual que é o seu tempo, como você tem escutado. Mas eu não escuto. Tá, de repente você não escuta a voz, mas como você enxerga Deus nas coisas e como você fala, qual que é o seu tempo. Essa é a comunicação primeira. Depois, essa comunicação das pessoas que estão, a nossa comunicação conosco, que é importante, e a terceira é a comunicação que está ao nosso redor. Porque o meu marido, os meus filhos, eu não posso ser a Flávia, mentora de oratória e comunicação lá nas redes sociais com meus mentorados, se dentro de casa a comunicação é péssima. Mas graças a Deus, e quando eu falo isso, já as pessoas olham para mim assim, será? Eu não gosto nem muito de falar isso, mas eu e Hernani temos um casamento, graças a Deus, tão harmônico que nós nunca discutimos. Discutir, sabe, de bater boca, nunca aconteceu. Um respeito sempre pleno. Amém. Quando eu tô chateada com ele, eu me calo, fico calada e falo, não, agora eu preciso de um tempo para eu conseguir passar isso. Porque eu ensino comunicação não violenta e tudo mais, mas tem hora que você não está bem. E você precisa de tempo. Isso, aí você tem que sair de perto, ficar sozinha mesmo. Exatamente. Entender, né? Se sentir, se conhecer. Exato. Conversar com Deus inicialmente ali, falar, Senhor, guie minhas palavras, me dê discernimento com o seu filho. Olha que ele faz alguma coisa que não está legal, a gente tem que chamar a atenção das crianças, é claro. Faz parte do pai, da mãe, acertar o filho. Mas tem que ter muito cuidado com isso que nós falamos, porque a palavra tem muito poder. Tem, total. A gente, ainda mais pai e mãe, tem muita legalidade pelo seu filho. E depois que nos casamos, não é mais mãe e pai, é o esposo e a esposa. Exatamente. E tem de tomar muito cuidado, porque filhos são heranças do Senhor. Depois, agora que eu voltei mesmo, que eu estou engajada com o Senhor, aí fala assim, é o primeiro amor. Eu falei, o primeiro e único vai ficar para sempre, no mesmo calor da emoção. Mas a gente tem de entender que os filhos, meus filhos ali, eu estou cuidando para o Senhor. Eles não são meus, são filhos do Senhor. Assim como você fala do cofre, que inicialmente o cofre eu achava engraçado, que a Jéssica falava assim, não é meu, nada aqui é meu, nada aqui é meu. Eu falei, gente, mas eu não tô entendendo, é ou não é dela? E eu ficava nisso assim, aí depois você falou, não, aqui eu sou uma guardiã. Ô Flávio, eu até brinco que o próprio dono daqui, que tem a escritura da casa, não é o dono também, porque ele é louco para vender a casa. E eu sei que vai vender. Óbvio que eu falo... Gente, deixa eu ensinar uma coisa muito importante, que daí é onde eu quero chegar. Quando você for fazer uma oração, a oração tem um poder tremendo. Então, você tem que tomar cuidado até como você pede. Então, a oração toda minha começa, Senhor, se for de tua vontade,
Senhor, se for de tua vontade, porque o dono daqui da casa, ele é doido para vender a casa. Porque ele tem os motivos dele. Sim. E o acordo nosso é, você fica aqui na casa, alugando até vender a casa. Alugou, eu saio em 15 dias. Tanto que ele fala que daí ele vai me ajudar a ver uma outra casa pra gente manter o cofre, obviamente, né? Apesar que Deus já falou que a gente vai ter 3 casas em Alphaville. Amém. Eu já recebi, tomo posse e consigo enxergar isso. Porque pela lógica a gente fala, como tudo. Então eu falo, não é dele, não é meu, é do Senhor. E porque a hora que o Senhor quiser, ele tem um papel assinado. É dele fisicamente, obviamente, né, no plano terreno, mas quando Deus quer mover, ele move da forma que ele quer. Então, as pessoas não entendem porque eu falo isso. Eu falo, gente, aqui não é meu, aqui eu só sou guardiã, eu sou só um instrumento dele. Até o Aurora, que nasceu de mulheres, ele também me trouxe oração, que era para falar com mulheres, para nós nos retroalimentarmos, para nós nos apoiarmos verdadeiramente e eu interceder verdadeiramente. Então, um exemplo, tem Mabel, tem Selma, tem várias mulheres, mas uma delas já pediu, intercede. Então, qual é a questão? Pegar na mão mesmo, sabe? De interceder, não só falar, eu estou num grupo aqui igual você, como mentora. Sim. Mentorar mesmo. Sim. Porque muita gente quer vender mentoria, você sabe melhor do que ninguém. Sim. E só quer vem a nós, vosso, né? Vem a nós, e não é ao vosso, sabe? Então, assim, só vem a mim, não é a nós. Então, isso é muito sério. Então, onde você tem que saber orar. Então, lembre, quando você for orar, você fala, Senhor, se for de tua vontade que meu filho passe nessa faculdade. Senhor, se for de tua vontade que meu esposo aconteça isso. Se for de tua vontade que continue esse casamento. Se for... É da vontade dele. Não adianta nós queremos colocar nossa vontade, porque às vezes ele vai atender, mas não é o que ele tem de melhor para nós, sabe? Sim, tem de colocar nas mãos do Senhor, com certeza. E essa parte da intercessão é importante, sabe, Gé? Dentro do que o Senhor me pediu para fazer, eu falo assim, o pessoal vai para a mentoria de oratória e comunicação e acha assim, nossa, eu vou aprender técnicas de oratória. Sim, eu vou ensinar, não precisa ficar chateado. Mas nós vamos entender que a nossa base, o espiritual, é muito importante. Então, eu atendo, por exemplo, hoje numa mentoria em grupo, eu fico 2 meses individualmente com a pessoa. E muitas vezes nesses 2 meses eu vou entrar mesmo, eu vou entender lá da infância dela. Porque muitas pessoas hoje travadas ou com uma comunicação muito grosseira, isso não é de agora, elas acham que é agora, porque são empresárias, porque são isso, são aquilo. Não, está lá na infância, está na relação com o pai, com a mãe e tudo mais. Eu preciso entender esse processo para que ela consiga destravar e caminhar. E à medida que eu vou fazendo isso, graças a Deus, e eu sempre oro ao Senhor, Senhor, mande para mim as pessoas que realmente precisam de mim e precisam da tua voz. Já sei uma pessoa já. Aí, olha, excelente, já manda. Já sei quem vai ser aluno dela. Amém. Porque as pessoas, elas vão entender de Deus, entender esse vazio que elas estão sentindo, que às vezes, assim, o medo não é um sentimento, o medo é um espírito, e nós temos de expulsar esse espírito de medo porque ele não é do Senhor. Não se comunicar precisa, veja que os grandes homens da Bíblia são comunicadores, mesmo Moisés, que falou, Senhor, não consigo, o Senhor colocou um ajudante ao lado dele para que pudesse falar. Falar por ele. Tem de falar. Quando Moisés estava lá diante do mar, é assim, aponta teu cajado e ordene que o mar se abra. O Espírito Santo, ele age por meio das nossas palavras. Isso tem de ficar muito claro. A sua palavra tem muito poder. Uma coisinha desse tamanho que você fala e fala assim, não tem problema algum. Para alguém aquilo é muito pesado. Você pode destruir vidas com uma declaração inadequada. Você acredita que eu falava palavrão? E eu falava, olha que grave. Eu falava palavrão, mas não tinha consciência, então não é tão grave, mas é. Eu falava palavrão e falava assim, eu falo palavrão, mas eu sou de Deus, tá? Jesus amado. Olha quão sério. Quando eu estava aqui ali naquela sauna que tem ali, e eu conversando com o pessoal, que foi o primeiro que fez a decoração daqui, a Dileuza, eu chamo ela de Didi. Ela falou assim, Jéssica, o Espírito Santo está me incomodando, eu preciso te falar algo. Eu falei, pode falar. Da boca que sai de Deus não pode sair palavras profanas, então para de falar palavrão. Amém. Flávia, que Deus tinha falado no caminho e a noite anterior comigo. E eu, na hora, eu falei, toda vez que eu falar, se eu falar ainda errado, me lembrem, me corrijam. E aí fala Didi, tipo de Leus, para não corrigir na frente dos outros, mas me falar Didi, que eu vou lembrar, que foi uma forma que eu peguei com o time na época para me policiar. Mas posso falar, me policiei sozinha. E às vezes quando escapa, como é muito raro,
E aí, quando eu escuto os outros falar palavrão, eu na hora falo, dói meu ouvido. Porque eu sei o quão sério é falar palavrão. Que não pode falar palavrão. Não tá tudo certo falar palavrão. Não. E as pessoas não têm entendimento, acham que é frescura, e não é. Não, e aí eu me corrigi e hoje eu sou mais polida. Amém. E muito feliz, e eu testemunho isso, porque eu era uma que falava, e é absurdo, né? Tipo, sim, eu tinha depois que o eu entendi. hábito da murmuração. Eu nunca fui o tipo da pessoa para sentar do seu lado e ficar te contando as Reclamona. mazelas, reclamona. Mas eu sempre contei muito da história da minha vida, que foi uma história de muito sofrimento e tal. E aquilo me fazia sofrer demais, eu chorava demais. E o Senhor tem me sarado nesse contexto, sabe? De entender assim, minha filha, você passou por isso tudo, mas era eu o tempo todo ali, eu não te abandonei, pra não. você hoje ser a protagonista da sua própria história. Exatamente. Hoje eu sou, agora essa Flávia, aos 44 anos, com toda essa história que passou na minha vida, com tudo que eu passei, dos perrengues, dos apertos, isso me fez chegar com a clareza que eu tenho hoje para virar para os meus mentorados. Hoje eu faço um encontro de primícias com eles, às 22 horas, todo domingo, para falar da palavra de Deus. Eu abro lá no Zoom a live e nós vamos falar da palavra de Deus. Por quê? Primeiro o reino de Deus. É primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tem de lembrar que não pode ser de qualquer jeito. Não. Deus, ele está aqui o tempo todo observando. Opa, fala palavrão, não pode. Quanto maior conhecedor da palavra, maior o tamanho do pecado. Exatamente. E é aquela velha história, né? O Senhor vai forjando, nos colocando, como colocou você numa posição de liderança, a mim também, há holofotes sobre nós, e não é sobre o que nós falamos, mas também como nos comportamos. Quem nós somos de verdade? Sempre há alguém nos observando. Então, peraí, você fala desse jeito, mas você age daquele outro? Não, tem coisa errada. Tem de ser exemplo. Eu escutei uma pregação, não sei, eu escuto tanta pregação que eu já me bolei. Mas falou assim, não há palavra, foi David Leonardo, não há palavra que se sustente. Não, mentira, foi o Marçal. O Marçal falou ontem na reunião de sócios, ele disse o seguinte, não há palavra que se sustente diante de um comportamento. Porque o que vai realmente convencer as pessoas, Jéssica, da Flávia, mentora de oratório, uma vida transformada por Deus, pegar a foto da Flávia lá na infância, aquela menina que morria de vergonha de tudo, e trazer a Flávia para hoje, é a graça de Deus. Isso movimenta as pessoas para virar e falar assim, a minha diretora da antiga escola me falou assim, eu quero conhecer esse Deus, esse seu Deus. Porque ela falou assim, para mim é muito sobrenatural você me falar essas coisas. Coisas que eu compartilho com ela, ela fala assim, eu não conheço esse Deus. Para mim, Deus é a oração do Pai Nosso e cama, tchau. E quantos são assim? Quantos? E graças a Deus a gente está aqui hoje, um podcast que é empresários, né? A gente atende empresários, mas falando dele. O tempo todo estamos falando porque dele. Tudo por ele, para ele e a graça dele. Nós aqui, ó, carne, nós não somos nada. Amiga, até dízimo eu aprendi. Você pode tacar a continha ali. Isso eu sei que nem todo mundo vai ter maturidade, pode gerar polêmica, mas assim, eu tenho que falar. Até sobre dízimo eu aprendi que a primeira hora que entra, já separa do dízimo. Já separa o dízimo. Para depois ele vai prover as outras coisas. E ele vai testando a gente, ele vai provando a gente para falar, deixa eu ver se realmente é meu. Sim. Deixa eu ver se realmente é. Sim. Então as pessoas... Aí tem pessoas que confundem. Claro que tem igrejas... uma coisa muito clara. Deus pediu para eu falar dele sem religião. Porque tem muita gente machucada por religião. Sim. A Flávia é uma que citou aqui que foi machucada. Sim. Então, a gente fala do evangelho, a gente fala de princípios e falamos de valores. Então, é o meu dízimo, é a minha verdade, é a minha realidade. Se um dia você quiser que eu compartilhe, me chama no direct, que eu, em nome de Jesus, tenho tempo aí ainda. Que eu sei que logo não vai ter, mas a gente vai organizar esse tempo para todo mundo. Amém. Na humildade mesmo, falando, porque Deus fala que vai ser muito grandioso, que as pessoas vão ver o cofre, né, do que ele está fazendo através da minha vida, e não eu na dele, enfim. Então, eu fico muito emocionada, porque embora gere polêmica, e tem igrejas que se aproveitam, sim, a gente sabe. Sim. Gente, tudo tem um ruim e tudo tem um bom. Mas comece a olhar pela perspectiva do bom. Sim. Depois, se der ruim, você fala, isso aqui não serviu para mim, deixa eu mudar de lado. E vai para outro lado, entende? Só que assim, tem o discernimento. Só que é ruim, mas por qual ótica? É a verdade? Porque muitas das vezes é uma dor nossa, que a gente tem a repulsa por aquilo, porque é uma dor nossa, mas não que seja
necessariamente a realidade dos fatos. Sim. Eu, durante muito tempo, critiquei o dízimo. Nossa, mas eu tinha argumento para ou contra o dízimo na ponta da língua, sabe? Cheia de razão, totalmente racional e tal. Hoje, Gé, assim como você, eu vejo o dízimo como obediência ao Senhor e eu sei que não é para todo mundo, tá? Não é todo mundo que entende isso. Sim. Que as bênçãos na nossa vida, a gente tem de separar, sim, uma parte para o Senhor. E é só 1/10. E olha que ele dá muito pra gente. Mais. A gente só separa ali 1/10 de tudo que você tem para as obras do Senhor. E quando eu dou, eu penso como um filósofo, né? Mas ele é santo, que foi considerado santo, Santo Agostinho, que diz assim, uma vez que você doa, acabou, não interessa o que vão fazer com aquilo. Isso, a intenção é tua. É totalmente sua. Quando eu entrego o dízimo na igreja, eu não estou preocupada se o pastor vai comprar carro novo, vai mandar para a filha dele na Disney ou se ele vai fazer as obras do Senhor que ele deve fazer, tá? Ele deve fazer. Mas não sou eu a julgadora. Exato. Eu não sou juíza, eu faço a minha parte. Eu entrego o dízimo, eu dou a oferta e eu entendo, Senhor, é para a tua obra. Agora, se o pastor está fazendo coisa errada, o problema é dele. Quem vai pagar é ele quem vai acertar as contas com o Senhor, não sou eu. É isso. Não sou eu. E graças a Deus, assim, tem sido muito bom essa virada de chave. Porque eu vivi assim, um momento, igreja, até os 13 anos, tinha ali um discernimento de medo. Depois, muito tempo me achando o máximo fora da igreja, que eu me achava assim, sou muito melhor do que esse povo da igreja. Eu sou legal, eu não roubo ninguém, eu sou solidária, eu respeito meus pais, eu me achava o máximo. E depois, quando veio a voadora pentecostal, quando Deus mandou a voadora, eu falei, gente, quanta prepotência, eu não sou ninguém. Exato. Em vez de estar preocupada com a palavra, com Deus, eu estava preocupada com o pastor, olhando vida de pastor, de irmãos da igreja. Tudo errado, é como os pastores dizem assim, a igreja é um lugar de gente doente. Se já tivesse todo mundo curado, já teria sido arrebatado, né? Amém! Já teria ido embora. Não, lá todo mundo é doente. De quem tá lá na frente no púlpito, tá no último banco da igreja. Tá todo mundo lascado, falando aqui abertamente. Aprendendo, evoluindo, fazendo errado nos pés do Senhor. Todos os dias, Senhor, me perdoe, porque é isso. Faz parte da nossa humanidade. Hoje eu entendo que essa vida espiritual é importante, não é sobre religião, concordo com você. Não é sobre ser evangélico, ser católico. Isso, não é sobre isso. O importante não. É você ser do bem. É você se conectar com Deus. Isso. E ser obediente a Ele. E ser obediente. Porque tem muita gente também que, igual você brincou e você falou, eu obedeço meus pais, eu honro, não sei o quê. Tem muita gente que só acha que fazer isso tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Mas você não tá servindo? Você não está tendo intenção, você está em cima do muro, o muro é do diabo. É do diabo. Isso eu repito e vou repetir sempre. O conforto também é do diabo, tá? Porque você deve passar por isso. Eu usei outra palavra outro dia. A inércia, o ser comodismo. Acomodado. Tudo é do diabo. É, porque pense, muitas pessoas, você é mentora, eu também sou mentora. Há pessoas que chegam assim, eu não consigo me comunicar direito, Flávia, eu preciso de você. É tudo lindo, até você falar, ótimo, aqui está o preço da mentoria, eu vou te acompanhar. Aí pronto. Aí já não, aí na hora as lágrimas voltam e a pessoa fala, não, mas agora, enfim, ela não quer dar um passo que é importante para poder resolver um problema. E também... Dá outros passos menos para aquilo que precisa. Exatamente. Para outras coisas, ela vai gastar o dinheiro dela à vontade, mas para aquilo que é o essencial, claro que eu entendo a luta espiritual de quando a pessoa está para romper uma bolha, eu sei que o inimigo vem e fica soprando na cabeça dela, mas duas coisas que nós temos de aprender. Primeiro, a gente tem de fazer aquilo que precisa ser feito. E segundo, a gente precisa honrar as pessoas também. Honrar a Jéssica pelo trabalho dela, pelo cofre, que é tão maravilhoso, a proposta que o cofre... Pensa, Jéssica, quantos empresários não conhecem Deus? Quantos empresários... Acha que o dinheiro é o dinheiro, é comprar... Que as posses faz a vez. Assim, é teu carro, é teu iPhone, sei lá das quantas, são as viagens, aí não sabe... Aí tem o tempo para negócio. Isso, dinheiro. Família... As famílias sendo destruídas e fica aquele vazio que ele não sabe o que é. Mas aí você vem, traz aqui pro cofre um ambiente de intimidade, de acolhimento, que ele pode ser quem ele é. Ele já não é mais um empresário com não sei quantos milhões, não, ele é uma pessoa normal com história. Perfeito. Porque aqui no cofre as pessoas têm história. As pessoas podem compartilhar suas histórias. É um ambiente seguro. Totalmente. Por isso é o cofre. Porque exato. O que acontece aqui, fica aqui. Fica aqui.
E aqui, e Deus, e aqui as pessoas que chegam no cofre já chegam alinhadas, que eu tenho certeza que é muita intercessão de sua parte, pedindo ao Senhor muita oração mesmo. para trazer e as pessoas ungindo a certas. casa toda. Sim. Senhor, permita quem tiver que... E de novo, né? Até porque se todo empresário tivesse curado, não existiria o cofre também. Exatamente. Então, mas são muitos, são milhares de empresários, e por isso o Senhor te fala, olha, Jéssica, não vai parar aqui, porque é um grupo que o Senhor também pediu para agir, no meu caso, é um grupo que precisa saber se comunicar, precisa se comunicar melhor com Deus, precisa ter um ambiente em que não seja só de interesse, ai, quantos milhões, não. Eu posso ser eu, pé no chão, sabe? Como disse a Cláudia, que passou por aqui, é enrolar o cabelo, colocar aqui, pé no chão, chegar, Amiga, tomar um nós, café. no Encontro de Mulheres, para quem não sabe, vai lá no Instagram meu e veja. A gente vai colocar o Instagram aqui agora, a edição coloca aqui o @meu. A gente aqui, lembra na grama, no fundo aqui da casa? Todos nós, o louvor tocando ali, a Joyce tocando, e a gente, todas nós, naturalmente, ajoelhadas. Descalças, ajoelhadas, no chão, não importando a roupa, chorando. Eu queimando o brinco, que o Espírito Santo falou, queima esse brinco, para ver que você está desapegada de qualquer vaidade. O autocuidado é bem diferente da vaidade. É isso. Porque nós vivemos num mundo tão... É isso, é comunicação de imagem. Claro, eu lido com isso, eu sei o que é. Você chegar num ambiente muito bem arrumada, e olha, você é lindíssima, eu estou aqui também, vim preparada e tal. É lindo, porque a gente sabe que isso chama atenção e isso é comunicação. Isso faz parte, a beleza é de Deus. É de Deus, faz parte, é importante. Mas também é de Deus você tirar tudo isso e se entregar aos pés dele sem reservas. Sem ficar pensando que o outro vai pensar. E num ambiente como este aqui, que é um ambiente que o empresário, seja lá quem for ele, passou por aqui, Cacá Diniz, olha que coisa maravilhosa. Vir até aqui, por quê? Porque ele confia no seu projeto. Ele jamais teria pisado aqui se ele não confiasse nisso tudo. Ele falou isso hoje, ele falou, Jéssica, as pessoas que vão dizer não é porque não é para estar sentado aqui. Exatamente. Não vai entender. Exatamente. Ele, por outro lado, é um homem, eu tenho certeza, muito requisitado por muitas pessoas e sentiu no coração de vir aqui. Ou seja, é Deus trazendo, porque Deus com certeza disse a ele, meu filho, pode ir, porque lá é esse lugar de acolhimento, é esse lugar para você. E Flá, a gente tomou tanto cuidado que você vê, eu não falei para você quem viria. Não falou. E eu não falei para ninguém, assim, a gente se resguardou muito, porque eu vou também duas frases que eu repito aqui não é sobre palco, é sobre altar. Aqui não é sobre fama, é sobre presença. E o Senhor já falou para mim que vão se assentar em nossas mesas grandes políticos, grandes influenciadores, e não por fama, para ser necessário mover deles para levar o cofre para um outro nível de influência, para o mundo conhecer o que é o cofre e para entender através da minha vida que está tudo bem, tem casamento, tem abundância, tem prosperidade, o principal, ter Deus ao centro de tudo. Você não precisa escolher entre um ou outro. Exato. Isso é a vida plena. Perfeito. Porque eu venho de uma igreja da infância que era assim, prosperidade não. Abundância de maneira alguma. Riqueza, direto pro inferno. Sabe aquela velha história de é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha? Nossa, eu levei aquilo muito tempo. Mas é uma má interpretação da Bíblia. Totalmente. Né? O nosso Deus nunca foi um Deus de pobreza, de miséria, de escassez. Olha, isso Salomão, é coisa do inimigo. Que pediu sabedoria, Deus deu muito mais. Exatamente. Olha Davi, um homem riquíssimo. Olha Abraão, todos os homens, os grandes homens da Bíblia. Mesmo Jó, que perdeu tudo, depois foi restituído. O Senhor restituiu 10 vezes mais para Jó. Jó foi testado, permaneceu, teve seus momentos, mas permaneceu no Senhor e teve 10 vezes mais. Esther, a coitadinha, órfã, rainha. se torna rainha. É isso. E por algum motivo desvirtuaram tudo isso e acharam que não, homens de Deus têm de ser homens pobres. E na infância eu me lembro disso claramente. Tem de ser pobre. Tanto que no meu romper, na minha mudança, eu ficava me sentindo mal. Porque como assim que agora eu vou morar em Alphaville? Como assim que agora meus filhos vão para essa escola? Como assim vão dizer que eu sou sócia do Pablo Marçal? Como assim eu vou ser sócia do Pablo Marçal? Um homem que é polêmico, entende tanto de reino. Meu Deus, como assim que eu vou conversar com Jéssica no cofre, nesse ambiente maravilhoso? Então tudo isso é daquela mentalidade que foi implantada. Mas isso, para a honra e glória do já Senhor, caiu por terra. Caiu por terra. São maldições que o Senhor me disse. Eu quebrei em você
maldições familiares. Já deixou no altar. E isso é tão legal, porque assim, nessa mudança eu vim com meu irmão, ele me acompanhou de Belo Horizonte para cá, e ele ficou maravilhado. Seu irmão, porque você fala tanto do seu irmão, Ele é um homem, ele. ele é um homem maravilhoso, porque na minha mudança em fevereiro, mudança de estado espiritual, de entregar minha vida a Cristo, ele é um homem muito sábio. O Fagner é um Arão, ele é um homem extremamente, é um sacerdote, sabe? De lá para cá, ele assumiu na igreja, hoje ele está pregando na igreja, está cuidando das pessoas, sabe? E ele cuida muito de mim, porque eu vejo que nessa jornada o Senhor falou comigo assim, filha, não se preocupe, eu levantarei amigos para te acompanhar. Aí me aparece quem? E você foi uma das primeiras, Jé. A Bárbara Caminhas, lá em Belo Horizonte, foi assim a primeira que chegou. A Bárbara já estava há um tempo, mas nós não éramos tão amigas. Aí, de repente, a Jéssica também chega. E a nossa conexão foi muito forte. Foi porque Deus me revelou. Deus falou que a gente tem algo muito grande juntas para fazer. E quando eu conto para as pessoas me perguntam assim, mas como você conheceu a Jéssica? Eu falo, gente, é uma coisa mais louca. Eu estava caminhando atrás da Jéssica, ela daquele jeito dela, né, toda espontânea, olhou para trás e falou, quer ir lá pro cofre comigo? Eu falei, quero, nem sabia o que era cofre. Peguei uma van, liguei pro Rafa da Transfer e falei, Rafa, arruma uma van que eu vou levar umas 12 pessoas pro cofre. Olha que loucura. Pra fazer oração, pra fazer uma célula. Loucura. E lá vou eu, e sem saber nem o que eu tava fazendo, e tô indo pro cofre. E foi maravilhoso, porque assim, quando você compartilha a sua história, eu estive aqui no Encontro de Mulheres, eu falo, Senhor, é isso. Eu entendo por que você entrou na minha vida, porque a gente tem muita conexão das coisas que nós passamos e este momento de entregar nas mãos do Senhor. Toda vez que você me manda uma mensagem, toda vez que você me fala, meu Deus do céu, a Jéssica é tão usada por Deus, glória a Deus por isso. Amém. Porque é aquele momento que assim, Senhor, fala comigo, e de repente a Jéssica surge, sabe? É muito bom isso, graças a Deus. E hoje, compartilhar isso é o que a gente está fazendo, entregar a vida nas mãos do Senhor, compartilhar, fazer o que é o nosso trabalho por aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você vê alguém encontrar sua própria voz, que você vê o antes e o depois, o que você sente que Deus faz naquele momento? Nossa, é Deus resgatando almas. É o Senhor realmente mostrando a verdadeira identidade das pessoas. As pessoas têm muito poder na voz que carrega, só não sabe disso. Infelizmente, elas têm muito poder, mas elas precisam entender isso. É fundamental. Por isso que tem a Flávia, viu? Amém. Já seguem a Flávia aí, já contrata a mentoria dela. Isso mesmo, pode vir. Na era da performance, que todo mundo fala, né? Resultado. Como comunicar sem perder a autenticidade? Profunda essa. Essa é. Eu sempre falo para quem chega comigo, eu não vou te transformar num personagem. Você não pode virar personagem. Porque o personagem é aquilo que você falou, ele vai durar um tempo e depois ele vai sumir. Porque é muito pesado você assumir um lugar que não é seu. Eu quero modelar, sei lá quem, mas você não quer modelar, quer ser igual a ele. Porque pegar aqui, pegar ali, tudo bem, faz parte, inspiração é ótimo. Mas eu não posso me perder. Então, essa performance que parece maravilhosa em cima dos palcos, faz com que a pessoa fora dele tenha um vazio muito grande. Porque ela está fora da identidade dela. E uma hora ou outra cai por vai terra. cair. O Senhor vai deixar cair porque ela está fazendo coisa errada. Ela está fazendo coisa errada. Ela vai ter sucesso, de repente, durante um tempo, muito grande, depois ela começa o casamento a ruir, os negócios a declinarem, porque ela está fora do propósito, está fora da identidade. Então, não é sobre performance, é sobre descobrir de você, é sobre se enxergar nesse processo e ter a sua própria voz. O que você gostaria que as pessoas sentissem quando te ouvem falar? Aleluia. Eu gostaria que elas escutassem o próprio Espírito Santo por meio da minha voz. Que não é sobre mim, Jéssica. Eu nunca quero que seja sobre mim. Não é palco para mim, não é fama, não é Flávia Lucas. Eu quero que elas entendam assim, nossa, a palavra que ela trouxe, que veio por meio dela, não foi ela, foi o próprio Espírito Santo quem trouxe para a minha vida. É isso que eu quero. Eu quero que cada vez mais a Flávia Lucas se torne, não seja a primeira, sabe? Não seja quem chegue. Quando eu chegar, que as pessoas não entendam assim, olha a Flávia, mas entendam é o Espírito Santo que está nela. Que está habitando. Exato. Que habita nela. Exatamente. Habita na gente, mas a gente que deixa, né? Sim. Nos usar. Como discernir quando é hora de falar e quando é hora de esperar?
Essa é difícil, não é? Essa é pra mim. Todos nós. Essa é para todos mim. nós. Esse discernimento, essa tranquilidade. A hora de falar, a hora de se posicionar, a hora de trazer sua verdade ou sua visão. É sempre importante. A gente não pode se calar também o tempo todo, não. Sim. Porque o calar também comunica. O calar também fala muita coisa. Mas o momento de falar, o como falar, esse é o principal. Nem é se fala ou não, mas o como falar. Se você sentir que aquilo vai sair de forma grotesca, com raiva, com uma tentativa de agredir o outro, é hora de se calar. Muitas vezes eu feri o José. Aí é hora de se calar. Porque as pessoas perdoam, mas não esquecem. Jamais. Não é esquecido, é perdoado. E a maior dor dele, e ele não falava aquilo que eu machucava, eu achava que eu estava ajudando. E eu tava ferindo meu esposo sem saber. Olha isso. Já pedi perdão pra ele e continuo pedindo às vezes, assim, por mais que eu falar desculpa. Porque a gente não tem que se perceber, né? Tem. Por isso que a hora que eu sinto que eu não estou bem, eu prefiro me calar. Porque eu sei que se eu abrir a boca, vão sair palavras que vão machucar. Esse é o momento de calar. Mas há momentos que estão acontecendo algumas coisas ao nosso redor que você precisa se posicionar, você precisa falar. Aí é o momento da comunicação não violenta fazer parte. Não é sobre o outro, mas é sobre a situação que está acontecendo. Olha ontem, que bonito. Ontem de manhã, o José dormiu comigo de domingo para segunda. E eu o abracei. E eu acordo com louvor, né? Também. Só louvor, Amém. 24 horas. Aí eu acordo com louvor. Já sabe até a playlist de cor, Alexa. E aí eu abracei e eu comecei a fazer oração abraçada com ele. E ali eu também comecei a olhar nos olhos dele, acariciar o rosto dele. Amém. E fazer o meu papel de esposa, sabe? Virtuosa. E foi tão lindo que a forma como ele conduziu o dia de ontem e de hoje foi maravilhoso. O áudio que ele me mandou hoje, eu vi que era o Espírito Santo de Deus e não era ele falando. Amém. E eu tive a noção do quão importante é a gente ter o amor até como falar com o seu esposo. Não só com o esposo, com a minha mãe. No domingo eu olhei para minha mãe e falei: mãe, eu te honro e eu te agradeço muito por tudo que você fez. Mesmo tendo consciência ou não daquilo que você fez, e eu sei que você fez o melhor que você poderia fazer por mim e pelas minhas irmãs. E ela assim, tipo... Então, a gente praticar isso com as pessoas que a gente ama já muda muito. Não adianta você ser bom para quem trabalha com você, não adianta você ser bom para quem está passando por você pelo coleguinha, lá porque você quer fazer a boa com o amigo para dizer que você é uma pessoa boa. Não! A verdade começa por aquelas pessoas que você ama na sua casa. Sem dúvida. E a minha mãe, por muito tempo, eu lembro uma terapia... Obrigada, Rafa. Eu estou segurando aqui para não... Eu lembro na terapia que o psicanalista falou para mim: quanto você se acha parecido com a sua mãe? Eu falei: 0. Aí ele falou: mas você é igualzinha à sua mãe. Olha só. E eu: como assim? E hoje eu entendo e eu a vejo, antes de ser mãe, ela é uma mulher. Sim. Uma mulher que só ela... Eu falei isso para ela domingo. Falei: mãe, só você sabe a história que você passou. Só você tem conhecimento de tudo que você passou desde menino e o porquê você viveu tudo que você viveu ao longo dos anos para chegar até aqui. Então eu quero que você saiba que você ainda pode sonhar, que você pode... E ela agradecendo a Deus por tudo que ela passou. Mas eu sei o coraçãozinho da minha mãe, o olhar dela. E ela se segurando, porque ela aprendeu a ter que ser forte o tempo todo. Eu fui servir um sagu para minha mãe e ela: não, deixa que eu sirva. Mãe, tá tudo bem alguém te servir? Deixa eu te servir. Porque ela aprendeu a ter que ser essa mulher forte para segurar a barra por ela e pelas filhas. E eu disse: mãe, tá na hora de você ser cuidada. E tá tudo bem. Então, quando eu honro dela nesse nível de olhar nos olhos dela, e mãe, eu te amo, eu sei que você vai ver. Eu te amo, eu te honro. Eu sou muito grata, porque por tudo que nós passamos, eu sou essa mulher hoje que eu posso ajudar outros empresários. Então, se você tem em casa, libere o perdão para alguém agora, nesse exato momento. Liga. E não é pela pessoa em si só, é por você. Porque você não cabe. O filme A Cabana mudou minha vida. O filme A Cabana, assistam, eu falo sempre, e já falei em outros episódios. A gente não é Jesus, só Jesus pode julgar, igual você falou da igreja. Só Ele. E quando eu olho para minha mãe, quando eu olho... por que eu estou falando isso? Por que Deus está trazendo isso? Porque às vezes você está julgando aí sua mãe, seu pai. É o que fizeram comigo. Meu amor, minha amada, nem eles sabiam o que estavam fazendo. 90% não tem consciência do que fez. Fez só aquilo que aprendeu.
Entende? O abusado vira o abusador. Sim. A pessoa te dá aquilo que ela recebeu. Deus deu a permissão para Flávia, para mim, para o Rafa, para quem está aqui, para o Israel, que está aqui filmando a gente agora, que são pessoas com nível de consciência elevado. Deus deu a permissão de a gente ter um entendimento, querer. Sim. Então, quando alguém começa 1, 2, 3 pessoas falar, você é teimoso. Presta atenção, porque se as pessoas estão falando é porque de fato você é. Então vai buscar ajuda. Vá buscar ajuda como a Flávia, numa mentoria dela. Sim. Venha buscar ajuda, você que é empresário, aqui no ambiente como o Cofre. Busquem ajuda, não ache que sozinho você vai conseguir. Pode até conseguir, mas Deus te conduz para a mesa certa, Deus te conduz para o ambiente certo. E você vai ter que sair daquilo que você está da zona de conforto, para a gente poder agir e trabalhar através da sua vida. Sem dúvida. É isso, amiga. Amém. É isso. E é isso. Então, meu esposo, eu te amo. Eu vou agir mais vezes assim. E eu falo da minha vulnerabilidade, Flá, porque as pessoas têm que saber que a gente erra e que a gente... O que a gente não pode é continuar no erro. Sim. Que isso eu não faço nunca. Sim. Então, percebeu? Muda rápido, muda rápido. Muda. Muda rápido que Deus vai abençoar. Amém. Glória a Deus. Amém? É isso. Amém. É isso, amiga. Amiga, se o sucesso fosse agora, a gente vai para um quadro que é a pergunta-chave do Cofre. Roda a vinheta. Se o sucesso fosse um cofre, qual seria a chave que o abre? E no seu caso, qual é a chave que abre a voz, o chamado e o propósito que Deus te confiou? Qual é essa chave? A chave é descobrir o seu propósito. Essa é a chave. Quando você descobre, quando você tem clareza do seu propósito, você começa a abrir portas que você achava que eram impossíveis, intransponíveis. Assim que você consegue entender o chamado de Deus para a sua vida, que é o propósito master. O dia que eu entendi que o propósito de Deus para a minha vida é destravar as pessoas, a fala delas, e que não é simplesmente para o palco, para o Instagram, é para a reconstrução de famílias, Amém. É para lidar com pessoas, isso me deu uma força absurda para encarar qualquer desafio. Amém. E Flá, pra gente, 2 coisas. Primeiro, qual é o legado que você quer deixar como comunicadora do reino? Amém. Qual Como que é? comunicadora do reino, eu quero deixar que tudo tem esse propósito, nossa vida. Nós estamos aqui como mensageiros de Jesus e nós temos de ter uma comunicação que possa mostrar esse amor de Cristo em nossas vidas. Esse amor que é além de nós. A nossa voz não é nossa, é dele que está em nós. E nós temos de aprender a moldar isso para que possa chegar às pessoas de maneira certa. Tá. E agora 2 momentos. A gente vai finalizar com o mais sensível. E o primeiro a gente vai fazer o seguinte. Diga para aquela câmera que está ali, que é a sua. Fale para as pessoas em casa a importância da comunicação. Comunicação é tudo. Comunicação é poder, comunicação é família, comunicação é você com Cristo, a sua conexão. Comunicação é legado. Porque não adianta, nós somos seres que comunicam. Na voz, no olhar, na vestimenta, na postura, tudo comunica. O que eu faço hoje com as pessoas é alinhar a voz dessas pessoas para que elas possam ir além, para que elas possam reconstruir famílias, para que elas possam transbordar. É muito egoísmo pensar que aquilo que o Senhor nos concedeu, da nossa vida, experiência, estudos, tudo, nós represarmos isso. Nós temos de levar a cada vez mais pessoas, elas devem ter acesso a isso. Então, hoje, como mentora de oratória e comunicação, o objetivo é que elas possam transbordar, deixar para além de uma herança. Não é só sobre herança, é sobre legado. Isso vai muito além. Amém. Amém. Se você pudesse fazer um convite hoje para o empresário vir para o Cofre, o que você diria para ele? Venha, porque aqui é o lugar que você vai se conectar com Deus, vai entender sua família, vai se sentir protegido. A vida do empresário é sob pressão, não tem jeito. É pressão o tempo todo. O dia começa de uma forma, no meio está outro completamente diferente, termina. E quem divide essa pressão com você? Quem está junto com você nessa trincheira? Aqui no Cofre é esse ambiente em que nós podemos ser nós. Não é sobre o empresário X ou Y, sobre resultados, mas sobre a nossa essência. Aqui nós podemos acessar esse ambiente de intimidade. Por isso o empresário deve vir, deve abrir o seu coração e estar aqui. Amém. Amém. E um último, naquela mesma câmera. Imagine que daqui a alguns anos seu esposo e filhos vão ver.
Agora é do coração direto da Flávia. Diga tudo o que você quer dizer para eles. A Flávia vai começar a chorar. Já dá o lencinho para ela. Por isso que eu falei o lado mais sensível, mas Deus pediu para eu falar. Neste momento, hoje nós estamos em novembro de 2025 e neste momento nós estamos vendo a maior virada das nossas vidas. O maior romper das nossas vidas começa a partir de agora. Então, meus filhos, que hoje Miguel está com 8 anos de idade, Beatriz está com 6 anos de idade, vocês não estão entendendo absolutamente nada. Como vocês me disseram, a nossa vida já era muito boa onde nós estávamos, mas a mamãe, em obediência ao Senhor, decidiu não, a mamãe obedeceu. E o papai, como homem sábio que é, meu esposo Hernani, maravilhoso, entendeu que é isso, nós devemos caminhar naquilo que o Senhor nos aponta. Ele que era um homem até então muito distante da presença de Deus, mas você, Hernani, decidiu caminhar comigo, estar comigo nessa batalha. Daqui a alguns anos, eu tenho certeza que tudo isso vai fazer muito sentido. Amém. Tudo isso, estar com a Jéssica, estar aqui no cofre, essa mudança para Alphaville, deixar meus pais, minha família, que eu tanto amo lá em Belo Horizonte, e vir para cá com desafios, mas foi o que o Senhor me mandou fazer, e eu farei, e eu honrarei o nome dEle, pela graça dEle, nós estaremos bem, daqui a alguns anos nós vamos olhar para isso e falar que bom que a gente decidiu fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Amém. Amém. Palmas para a Flávia! Minha amiga, quero agradecer imensamente a humildade que você sempre teve de estar aqui. Eu a considero uma mulher grandiosa com a presença dele. Amém. É nítido que o Espírito Santo de Deus te usa. Amém. Estou te afirmando isso. É uma delícia te ver, é uma delícia ver sua postura, ouvir a sua voz. A sua voz é profética, ela é leve, ela traz um carinho, ela acaricia a alma nossa, sabe? Amém. Rompe barreiras, transborda, transcende. E eu tenho certeza que quando Deus nos conectou, é para a eternidade. Amém. Nós vamos ter grandes frutos juntos, nós estamos na mesma caminhada, do mesmo tempo. Seja bem-vinda ao Alphaville, eu estou aqui apenas 6 meses. Muito obrigada. Somos recém-moradoras daqui, né? E Deus fala 2028, Estados Unidos, mas daí, quem sabe para lá também, minha amiga? Quem sabe? Eu tenho uma palavra profética já para o exterior, hein? Misericórdia, Senhor. Já recebe, eu falei, Deus. Senhor, calma, eu tô indo para o Alphaville, deixa eu acostumar um tiquinho, Mas é isso, mas é muito rápido. 3 anos, rápido. Amiga. Deus falou para mim, 6 meses. As Olha pessoas, isso. você sentando, não é sobre o tanto de seguidores, o Cacá Sim. ia vir hoje outra pessoa, eu sei que ele vai vir numa outra oportunidade, que é o Diego Vicente, os Guardiões do Cofre. Amiga, eu nunca imaginei estar vivenciando tudo isso. Era meu sonho ter um podcast, olha isso. E aí Deus na época não permitiu, eu ia ter que pagar uma estrutura, aí agora ele fala, você já paga a estrutura, agora vai rolar o podcast. Amém. Então, assim, com pessoas competentes, com pessoas que querem fazer acontecer, com o Rafa, com a Débora, que eu nunca vou cansar de honrar eles. Eu sou meia dura, às vezes, eu sei, mas eu sou pra gente evoluir também, a questão do olhar. Ele também traz o ponto dele pra mim, e eu ouço ele, sei que tem que ouvir mais, vou aprender comunicação com você também. Mas é isso, agradecer a vida de todos que passam por aqui. Amém. Deem o voto de confiança, entrem em contato com a Flávia, valorizem o trabalho da Flávia, porque o que ela vai fazer para você é só uma pontinha daquilo tudo que você tem para conquistar, desde que você viva de uma forma honesta, de uma forma verdadeira. Então, muito obrigada. Amo a sua vida, honro a sua vida. Obrigada ao esposo e aos filhos por deixar ela estar um pouquinho aqui com a gente. Amém. E é isso, minha amiga. Muito obrigada, Gé. Muito obrigada. Obrigada. Compartilha aí, curte, comenta um montão. Faz favor, honra a gente, vai lá, compartilha com todo mundo que você conhece, que precisa ouvir de Deus, da comunicação, o quanto é importante. E a gente ama vocês, comenta muito, se inscreve, ativa o sininho. Manda pros amigos, pros inimigos, manda pra todo mundo. O importante é você mandar. Compartilhar. Entendeu? Porque quando for você também vai querer que façamos o mesmo. E a gente vai fazer porque a gente te honra. Um beijo grande, fica com Deus e até mais. Tchau. Tchau, tchau.